Bem-vindo ao guia do usuário do Grandstream GWN7801P Pro. Este é um switch gerenciável L2++, projetado para PMEs que buscam redes escaláveis, seguras e de alto desempenho com gerenciamento simplificado. Ele oferece conectividade de alta velocidade com 8 portas Gigabit Ethernet e 2 portas SFP de 2.5G, totalizando uma capacidade de switching de 26 gigabits. Além disso, o GWN7801P Pro suporta Power over Ethernet, com padrões IEEE 802.3AF/AT e uma potência total de 120 watts. Para sua segurança, inclui funções avançadas como VLAN, QAS, inspeção ARP, proteção de fonte IP e prevenção de ataques DOS. Vamos detalhar as especificações técnicas do GWN7801P Pro. Em termos de interfaces, ele possui 8 portas Gigabit Ethernet, 2 portas SFP de 2.5G, uma porta console e um pinhole reset. Seu sistema é robusto, com flash de 32 MB NOR, 128 MB de RAM e uma CPU MIPS Interactive de 1 GHz, entregando uma capacidade de switching de 26 Gbps e taxa de encaminhamento de 19.344 Mbps. Para Power over Ethernet, suporta IEEE 802.3AF/AT em todas as 8 portas PoE, com saída máxima de 30 watts por porta e potência total de 120 watts. Fisicamente, suas dimensões são de 330 mm por 175 mm por 44 mm e peso de 1,77 kg, podendo ser montado em desktop, parede ou rack, com kits incluídos e sem ventoinha. No software, ele suporta IPv4/IPv6, 4K VLANs, 16K endereços MAC, DHCP Snooping e GMP Snooping, QoS e autenticação 802/MAC. Passando para a instalação, a caixa do GWN7801P Pro contém o próprio switch gerenciável, um cabo de alimentação AC de 1,2 metros com 10A e kits completos de montagem. Estes kits incluem acessórios para rack, 8 parafusos de 3 por 6 mm, um cabo terra de 25 cm e 4 pés de borracha para instalação em desktop. Em relação à ventilação, a série GWN780X Pro possui um sistema dedicado, mas o GWN7801P Pro especificamente não possui ventoinhas. Para a instalação em desktop, basta colar os 4 pés de borracha nas ranhuras circulares na parte inferior do chassi e posicionar o switch em uma superfície estável. Continuando com a instalação, para montagem em rack de 19 polegadas, instale os acessórios em L nas laterais do switch e fixe-os no rack com parafusos, que não estão inclusos. Em seguida, conecte o cabo terra removendo o parafuso traseiro, fixando uma ponta no switch e a outra em um ponto de aterramento. Para a conexão de energia, conecte o cabo de energia ao switch e à tomada, recomendando o uso de um dispositivo anti-tropeço para maior segurança. Por fim, para a conexão à porta console, use o cabo console, conectando a extremidade RJ45 ao switch e a outra, seja DB9 ou USB, ao seu PC. Nos primeiros passos e acesso ao switch, os indicadores LED são cruciais para monitorar o status. O LED do sistema indica uso normal com azul sólido ou provisionamento com azul piscando. Os LEDs de porta sinalizam conexão com verde sólido ou transferência de dados com verde piscando. Para acesso padrão, se não houver DHCP, o IP padrão é 192.168.0.254, com o usuário admin e a senha inicial no adesivo do switch. O acesso via console pode ser feito por um programa de emulação de terminal, como o Secure CRT, configurando a taxa de transmissão para 115200. Para acesso web, digite o endereço IP de gerenciamento no navegador via HTTPS e insira suas credenciais. O gerenciamento é versátil, podendo ser feito pela Web UI integrada, GDMS Networking na nuvem, GWN Manager local ou CLI.
Ao acessar o sistema, a página System Info, ou Informações do Sistema, é a primeira que você verá. Ela atua como um dashboard, oferecendo monitoramento global e fácil do dispositivo. Aqui você encontra as informações básicas do dispositivo e do sistema, como nome, endereço MAC, gateway padrão, hora e versão do sistema. O status de recursos exibe em tempo real o uso da CPU e da memória. O status PoE mostra o consumo total de energia e a energia resistente em miliamperes. Por fim, a seção de eventos do sistema exibe o número total de eventos por categoria, como emergência, alerta ou aviso, permitindo redirecionar para a página de diagnóstico com um clique. A seção Port Info oferece uma visão visual clara do status e da velocidade de cada porta, facilitando a identificação rápida de portas ativas, inativas ou com problemas. As cores e símbolos são intuitivos: cinza para link inativo, verde para a porta Ethernet de 1000 megabits e roxo para a porta SFP/SFP Plus configurada para 2.5 gigabits. Um símbolo indica PoE ativado. Esta seção também apresenta informações básicas detalhadas da porta selecionada e o ícone de edição o leva diretamente para as configurações básicas da porta. As estatísticas fornecem métricas de tráfego detalhadas como octetos, pacotes e descartes, essenciais para monitoramento e solução de problemas. Para portas PoE, você verá o status e uso da energia, enquanto para portas SFP, detalhes como perda de sinal, temperatura e potência RX/TX são exibidos. Nas configurações básicas da porta, você pode configurar parâmetros essenciais como habilitar ou desabilitar a porta, adicionar uma descrição, definir a velocidade, que por padrão é alto, e o modo duplex, além do controle de fluxo. A velocidade pode ser definida para 10, 100 ou 1000 Mbps para portas Ethernet e para portas SFP 2.5G, como no GWN7801P Pro. Você tem opções de 100 Mbps, 1000 Mbps e 2.5 Gbps, sendo 2.5 Gbps o padrão. O modo duplex pode ser autonegociação, full duplex ou half duplex, com portas ópticas suportando apenas full duplex. Você também pode especificar o tamanho do jumbo frame, com um intervalo válido de 1518 a 12.288 e padrão de 9.216. Por fim, o agrupamento lógico de portas, seja fisicamente ou via lag, permite configurar em lote, como em VLANs, facilitando o gerenciamento. A configuração de VLAN é fundamental para segmentar o tráfego da rede. Você pode criar VLANs com IDs válidos de 2 a 4094, lembrando que 0, 1 e 4095 são reservados pelo sistema. Existem 3 tipos de porta VLAN: Access, para dispositivos finais com tráfego não tagueado; Trunk, para conectar switches ou roteadores com múltiplas VLANs tagueadas; e Hybrid, que combina características de Access e Trunk. O PVID, ou Port VLAN ID, é o ID de VLAN padrão atribuído a quadros não tagueados que chegam à porta. Para otimizar a comunicação, o switch oferece a VLAN de voz, uma VLAN dedicada para tráfego de voz que garante priorização, minimizando latência e jitter. Além disso, a MAC VLAN permite atribuir VLANs com base no endereço MAC de origem, ideal para atribuição dinâmica. Nos serviços IP, as interfaces IP VLAN virtuais de camada 3 permitem a comunicação entre VLANs, atuando como o endereço de gateway. Ao criar uma interface IP VLAN com IP estático, você pode vincular um servidor DHCP para que os hosts obtenham endereços IP automaticamente. O Relay DHCP é útil para encaminhar mensagens DHCP entre clientes e servidores localizados em redes ou VLANs distintas. A tabela ARP exibe e gerencia mapeamentos IP para MAC, com capacidade limitada a 64 entradas, e é recomendável habilitar o aprendizado ARP estrito para evitar o preenchimento com dados desnecessários. Por fim, o switch atua como cliente DNS, com resolução de nomes de domínio dividida em estática, via mapeamento manual e dinâmica. No
roteamento estático, a tabela de roteamento exibe as rotas usadas pelo switch para encaminhar pacotes entre redes ou VLANs, e o GWN7801P Pro suporta roteamento estático IPv4 e IPv6. Existem dois modos de encaminhamento, o tradicional, com aprendizado ARP/vizinho automático, e o manual, que depende apenas de rotas estáticas e entradas ARP estáticas. O modo manual é recomendado se o número de hosts exceder 64. As rotas estáticas são configuradas manualmente, o que melhora o desempenho, mas exige reconfiguração em caso de falha ou mudança de topologia. Para adicionar uma rota, preencha o endereço IP de destino com o comprimento da máscara, selecione o próximo salto ou a interface de saída, que é a VLAN, e especifique a prioridade. A tecnologia Power over Ethernet, ou PoE, é a técnica de fornecer energia através da rede Ethernet, permitindo o gerenciamento unificado de energia para dispositivos terminais. Globalmente, você pode monitorar informações da fonte de alimentação, como potência PoE total e restante, e reiniciar o módulo PoE com um clique no botão PoE Reboot. É possível também especificar a potência total reservada, que por padrão é 20 watts, para garantir que surtos repentinos de demanda de energia sejam suportados, dando tempo para o sistema desligar dispositivos de baixa prioridade. Por interface, ou seja, por porta, você pode configurar o padrão de fonte de alimentação, o modo de energia, o modo de limite de energia e a prioridade de fonte de alimentação. A qualidade de serviço, ou QoS, é essencial para garantir que serviços em tempo real, como voz e vídeo, sejam priorizados, evitando congestionamento, atraso e perda de pacotes. Na prioridade de porta, você pode habilitar e selecionar o modo de confiança, como CoS, DSCP, CoS/DSCP ou IP Precedence, para mapear o tráfego para filas de prioridade específicas. Quanto ao agendamento de fila, o switch suporta algoritmos como prioridade estrita, round robin ponderado, enfileiramento justo ponderado e suas combinações. Para controle de fluxo, o limite de taxa permite restringir a taxa total de pacotes enviados ou recebidos, configurando CoS, ou taxa de informação confirmada, e CBS, o tamanho de burst confirmado, tanto para ingress quanto para egress. Em segurança essencial, o controle de tempestade limita a taxa de pacotes de broadcast, multicast desconhecido e unicast desconhecido, prevenindo tempestades de broadcast, com a ação podendo ser descartar pacotes ou desligar a porta. A segurança de porta impede que usuários ilegais se comuniquem, limitando o número de endereços MAC apreendidos por porta e utilizando MACs seguros, sejam eles dinâmicos, estáticos ou sticky MAC. O IP Source Guard previne a falsificação de endereços IP, verificando pacotes recebidos em relação a uma tabela de vinculação de IP, MAC, VLAN e porta. A inspeção ARP dinâmica, ou DI, defende contra ataques man-in-the-middle, descartando pacotes ARP que não correspondem à tabela de vinculação. Por fim, a proteção anti-ataque resguarda a CPU contra pacotes maliciosos, fragmentados ou de flood, garantindo o processamento normal dos serviços. Para manutenção e diagnóstico, o switch suporta a atualização de firmware manual via upload de arquivo bin ou via rede, utilizando TFTP, HTTP, HTTPS, FTP ou FTPS explícito. A Logs lista todos os registros de eventos com nível de detalhe e hora, permitindo exportar a lista e configurar um servidor de log para envio remoto. As ferramentas de diagnóstico incluem PIN, traceroute, espelhamento, teste de cobre e depuração com um clique, facilitando a solução de problemas. A depuração com um clique é especialmente útil para que administradores ou suporte técnico obtenham rapidamente informações de depuração do switch. Por fim, você pode realizar backup e restauração de fábrica, utilizando o botão Factory Reset ou fazendo upload de um arquivo de configuração salvo. Loja Mundi. Tecnologia sem limites para você. Acesse lojamundi.com.br e confira.